Bom dia, sétimo ano. Estamos dando início à nossa primeira aula do mês de maio. Nós estamos dando continuidade hoje à nossa aula anterior, que foi sobre reformas religiosas. Hoje nós vamos para a nossa aula 2. Na semana passada, nós vimos um pouco sobre as críticas à Igreja Católica, pois ela era muito criticada pelos fiéis por não passarem informações corretas a seus fiéis. Vimos também sobre a dificuldade das pessoas por não ter conhecimento à leitura nem à Bíblia para ter as informações corretas. Vimos também sobre a difusão da Bíblia, sobre a criação de Johann Gutenberg, que foi a máquina que ele produziu cópias da Bíblia e assim as pessoas tiveram conhecimentos às informações corretas. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre crítica ao clero, que é as críticas que mesmo com o conhecimento das pessoas à Bíblia Sagrada, as críticas à Igreja Católica ainda continuaram. Vamos ver um pouco também sobre ética e lucro e também sobre os estados nacionais. Crítica ao clero. Vários grupos religiosos e autoridades da própria Igreja Católica criticavam a má conduta do clero católico, os abusos contra a fé e o despreparo intelectual dos sacerdotes. Por exemplo, as pessoas criticavam o fato de que os papas e os membros do alto clero viviam no luxo à custa das maiorias dos fiéis. Outra crítica se referia ao comércio de artigos religiosos. Membros da igreja, que eram aquelas pessoas que viviam dentro da igreja, elas enganavam os fiéis, vendendo-lhe coisas sem valor como se fossem espinhos da coroa de Cristo, pedaços da cruz em que Jesus morreu, palhas da sua manjedoura, pedaços do manto sagrado. Para piorar ainda mais a imagem da igreja, muitos sacerdotes pareciam desconhecer a doutrina católica, não estando preparados para exercer funções religiosas. Ou seja, os sacerdotes que ali estavam à frente da igreja, a maioria deles nem conhecimento sobre o catolicismo eles não tinham. Eles estavam ali apenas com intenção em lucrar, em ganhar dinheiro à custa dos fiéis. A falta de preparo desses sacerdotes era grave, pois, segundo a igreja, eles deveriam atuar como intermediários entre os seres humanos e Deus. Se nem eles mesmos tinham esse intermediário, imagine levar as pessoas até Deus. Ética e lucro. A Igreja Católica recomendava aos comerciantes a prática de preços justos, ou seja, o custo de produtos e serviços acrescido de uma pequena remuneração para o comerciante. A igreja condenava a usura, que é a prática de cobrar juros altos sobre o empréstimo de valores. Ou seja, a igreja católica condenava aos comerciantes os juros altos dessas pessoas, mas a própria igreja tirava o dinheiro, o lucro dessas pessoas, enganando elas. Alguns teólogos católicos afirmavam que o tempo pertencia a Deus e por isso não se podia cobrar juros sobre o tempo e que o dinheiro permanecia emprestado. Segundo eles, não podia cobrar juros sobre essas pessoas, mas enganar estava tudo certo. Essa recomendação contrariava os projetos da burguesia, que havia se fortalecido no fim da Idade Média. Assim, muitos comerciantes que desejavam expandir seus negócios e aumentar os lucros buscavam construir valores morais que valorizassem suas práticas. Como veremos, alguns ramos do movimento protestante, principalmente o calvinismo, vieram a atender a esse interesse da burguesia. Estados nacionais. Com a consolidação dos estados nacionais, alguns príncipes e reis fortaleceram seu poder político, conquistando mais autonomia em relação à igreja. Esses monarcos encaravam as autoridades eclesiásticas como estrangeiros, que interferiam em assuntos de seu país. Isso aconteceu, por exemplo, em regiões da Europa que atualmente respondem à Alemanha, Dinamarca, Noruega, Suécia, Suíça, Holanda, Inglaterra e Escócia.
Na época, a Igreja Católica divulgava suas doutrinas em latim, possuía vastas terras na Europa e enviava o dinheiro que recebia de seus fiéis à sua sede em Roma. Entretanto, os novos monarcas tinham interesse, entre outras coisas, em fortalecer a língua nacional de seu estado, ampliar seus territórios e exercer sua autonomia no governo deles, bem como impedir que recursos saíssem de seu reino. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos pro WhatsApp fazer nossa atividade do dia.